Bom, então nosso grupo ele ficou responsável por tratar sobre os 8 objetivos do milênio. Esses objetivos eles foram elencados e trazidos pela ONU numa cúpula ocorrida em 2000 e tinha como finalidade, trouxe os 8 objetivos que tinham a finalidade de dar cumprimento, de implantar políticas nos países para que as normas que já estavam consignadas, previstas naqueles países, fossem cumpridas, muitos dos objetivos já estavam previstos nas constituições, nas leis dos países signatários, mas faltava a efetividade, faltava o cumprimento, como é o exemplo do Brasil. A nossa Constituição atual ela é de 1988 e a cúpula ocorreu em 2000. Então, objetivos como a igualdade de gêneros, a proteção ao meio ambiente já estavam previstos na nossa Constituição, mas faltava ainda a efetividade, as medidas, as políticas para que o que estava na Constituição fosse efetivamente cumprido. Então, daí a gente pode tirar a importância da criação desses objetivos. E esses objetivos, eles foram de 2000, até 2015, foi um prazo estipulado para que, diante desse tempo, desses 15 anos, fossem implantadas políticas para que a gente pudesse visualizar, ainda que de forma mínima, uma mudança, um efetivo cumprimento dos direitos, das prerrogativas e dos deveres implantados na nossa Constituição. Com isso a gente pode ver, o quão bonito é a gente perceber que há tempos atrás teve gente que se preocupou, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, a gente pudesse viver, ainda que minimamente, o cumprimento da nossa Constituição. E mais bonito ainda é saber que não é algo que se cumpriu e já parou, é algo que está em construção, que ainda está em desenvolvimento, porque o prazo para implantação, para introdução desses objetivos nos países foi 2015, mas o objetivo é aproveitar o gancho, aproveitar o impulso para atingir, alcançar lugares maiores, desenvolvimentos maiores, Então, por isso que foi estipulado a Agenda 2030, 2030. E agora trazendo, de fato, os 8 objetivos de uma forma a princípio genérica, mas posteriormente de uma forma mais detalhada, nós temos o objetivo de acabar com a fome e com a miséria, o objetivo de conceder uma educação básica e de qualidade para todos, o objetivo de estabelecer a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, o objetivo de reduzir a mortalidade infantil, o objetivo de melhorar a saúde das gestantes, o objetivo de combater a AIDS, a malária e outras doenças, o objetivo de conceder qualidade de vida e respeito ao nosso meio ambiente e o objetivo de fazer com que haja uma cooperação, todo mundo trabalhando junto para um desenvolvimento. Bom, e agora de forma mais específica, eu destaco aqui 2 objetivos que me chamaram a atenção, que aguçam, a minha vontade de discutir, de falar, de apoiar, que é a questão da igualdade de sexos e da valorização da mulher. Eu acredito que toda mulher tem um orgulho, de toda a trajetória feminina na história do nosso mundo, na história do Brasil, porque para que a gente pudesse estar aqui, para eu fazer o que eu faço, tiveram mulheres que lutaram anteriormente para que a gente tivesse essa liberdade que a gente tem, mas que, infelizmente, na questão da sociedade em si ainda há muito preconceito, principalmente na questão do mercado de trabalho, mas a gente pode ver que houve uma grande melhora, um salto, assim, na realidade feminina. E que bom que há um respaldo legal, uma coercibilidade, uma força legal para que isso possa ser cada vez mais propagado, haja uma continuidade e não só continuar no estado que está, mas que haja um desenvolvimento, que haja um aumento de oportunidades e enfim. E o segundo objetivo que eu destaco, e fazendo adendo à questão das mulheres,
Eu também achei interessante quando ele traz ali a questão das gestantes, né? E hoje a gente pode ver que é a questão da licença maternidade para as mulheres. E é muito importante, né? Porque antigamente, acredito que também por ser antigo, né? Não tinha tanto recurso, não tinha tantas formas de cuidar, né? De uma mulher gestante. E hoje, além de ter esses recursos, ainda há esse respaldo legal, né? Que torna mais real, mais palpável e cobrado, né? Cobrável, na verdade. E já pegando, né, esse gancho das gestantes, eu trago, né, remeto aqui o segundo objetivo que me chama a atenção, que é no caso da infantilidade, né, da proteção da vida da criança, questão da educação. A criança, às vezes, ela é um pouquinho deixada de lado, né, e a criança, ela traz uma mutação enorme na nossa sociedade, porque a criança ela é o futuro, né? É o nosso futuro. Então, a criança ela tem que ter uma educação de qualidade, uma vida de qualidade, para que a nossa sociedade ela caminhe bem, né? Não adianta a gente querer tratar de quem já está consolidado e não tratar de quem está chegando agora, né? Porque quem está chegando agora vai ser o futuro, a representatividade lá na frente. Então, eu queria destacar esses dois objetivos, deixar aqui a minha opinião sobre esses objetivos do milênio, que foram essenciais, na minha opinião, e também é essencial a continuidade deles, né, com essa Agenda 2030, e é isso. Os Objetivos do Milênio foram implantados no ano 2000 pelos países membros da ONU a fim de dar uma maior aplicabilidade às normas já existentes que tratavam sobre direitos e garantia das pessoas e principalmente, sobretudo, das pessoas mais necessitadas. São 8 objetivos que visam eliminar a extrema pobreza e a fome no planeta, e eu gostaria de compartilhar os que mais me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, eu vou falar quais são os 8 objetivos, né? O primeiro objetivo fala que é erradicar a extrema pobreza e a fome. O segundo fala sobre universalizar a educação primária. O terceiro fala promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. O quarto, em reduzir a mortalidade na infância. O quinto, melhorar a saúde materna. O sexto, combater o HIV e a malária e outras doenças. O sétimo, assegurar a sustentabilidade ambiental. E o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Bom, o primeiro objetivo que mais me chamou a atenção foi com relação a erradicar a extrema pobreza e a fome. Ora, o ODM apresentou metas como até 2015 seria reduzida a pobreza extrema e a fome a metade do nível de 1990. Interessante que o Brasil trouxe também, de forma mais abrangente ainda, que até 2015 seria reduzida a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 e até 2015 erradicaria a fome. Um dos critérios utilizados pelo Brasil, né, com relação a essa meta foi que para alcançar tal meta, primeiro deveria haver uma definição, um conceito do que seria extrema pobreza. E o Brasil ele trouxe falando que seria extremamente pobre aquele indivíduo que sobrevive mensalmente com R$70. O Brasil, em 2012, ele conseguiu alcançar essa meta tanto a nível global como também a nível nacional. Ou seja, ele conseguiu alcançar o objetivo que ele tinha imposto. Só que o que eu fico me perguntando é por que simplesmente cumprir uma meta, né? Porque foi de 2000 até 2015, cumpriu a meta e pronto. Porque hoje em dia há muitas pessoas que passam por necessidades,
há muitas pessoas carentes que estão passando fome e o Brasil ainda continua, ou seja, cumpriu a meta e parece que esqueceu, né? Porque há pessoas carentes, pessoas necessitadas que estão em extrema pobreza ainda, em situação de miserabilidade. Então, eu acho que essa meta, ela deveria ser mais ampla, muito mais ampla, do que somente cumprir em 2015 e pronto. Essa é a minha crítica com relação a esse objetivo, que eu achei muito interessante, uma vez que ele foi completamente cumprido. Então, o Brasil, ele demonstrou que ele tem, sim, potencial a fim de continuar cuidando dessas pessoas de forma digna, assim como coloca a Constituição. Porque um dos princípios mais importantes da Constituição é realmente a dignidade da pessoa humana. Então, se a pessoa não tem o mínimo para comer, para se alimentar, onde é que está a dignidade dela? Não há. Então, não está sendo cumprido esse princípio tão importante que coloca a Constituição. Outro objetivo que me chamou a atenção foi sobre promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. A meta, na realidade, do objetivo era eliminar as disparidades na questão do ensino. Na realidade, era essa, né? Porque havia uma divergência muito grande entre homens e mulheres, principalmente porque os homens eles desistiam mais de estudar em virtude de trabalho do que as mulheres. Como eles tinham de trabalhar, geralmente, eles não estudavam mais. Então, uma das metas era justamente haver uma igualdade. Entretanto, o próprio objetivo 3, o EDM 3, ele viu que para garantir a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, não bastava simplesmente haver a igualdade na questão do estudo, do ensino em si. Ele viu que era muito mais amplo, como, por exemplo, a questão do trabalho. Hoje em dia, a gente vê ainda que há uma diferença muito grande com relação ao trabalho. Os homens sempre se sobrepõem com relação às mulheres e também com relação à política. Óbvio que as mulheres estão tomando seu lugar já de forma mais gradual, só que ainda há essa desigualdade, né? E esse objetivo, ele percebeu isso. Não é uma meta do objetivo, só que foi um indicador. Foi um indicador referente à participação da mulher no mercado de trabalho e também na política, havendo um certo progresso. Então, eu achei bastante importante esse tópico, porque realmente há essa desigualdade muito grande ainda com relação a gênero. Também outro objetivo que me chamou a atenção foi o melhorar a saúde materna. A meta até 2015 era reduzir a mortalidade materna em até 3/4 do nível observado em 1990 e até 2015 universalizar o acesso à saúde reprodutiva. Essa meta ela não foi cumprida porque não havia de forma proporcional médicos profissionais, né? Ou seja, profissionais de saúde a fim de haver essa garantia desse objetivo suficiente, e também a questão de que somente por volta de 50% das gestantes realizavam ao menos 4 visitas, consultas de pré-natais. Então, deixou muito a desejar essa questão da saúde da própria mulher, né, gestante. E também, uma das doenças mais marcantes, que ocasiona bastante morte na mulher hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, é a questão do câncer do colo do útero e do câncer de mama. Então, foi uma meta que, infelizmente, não conseguiu ter muita eficácia e que hoje em dia ainda deixa bastante a desejar. Ela deveria ser um pouco mais observada a fim de garantir mais esse direito dessa mulher de ser mãe e ter essa proteção, né? Não só durante a gestação, mas também após. Ter essa assistência, porque realmente deixa muito a desejar hoje em dia. E outro objetivo que me chama a atenção é a questão da parceria mundial com o desenvolvimento. São várias metas a se alcançar, só que a meta que eu acho que
deveria ser muito observada hoje em dia é a questão do trabalho, principalmente a questão do trabalho jovem, do jovem. Dentre as metas desse objetivo, ficou estabelecido pela OIT que em todo o mundo 186 milhões de pessoas estavam desempregadas em 2003 e 88% eram dos jovens, né? Então, eu acho que o país em si, não só o país, mas o mundo em si, ele deve investir mais nos seus jovens, qualificar mais. O governo deve buscar qualificar os jovens, buscar ajudar esses jovens, até porque eles são o futuro do país. Não adianta ter pessoas com estabilidade financeira se os jovens estão aí simplesmente à margem da sociedade. Então deve haver esse melhor olhar, essa melhor qualificação para esses jovens, porque se houver essa maior assistência, vários problemas podem ser evitados futuramente. Então, esses foram os objetivos que eu mais me chamou a atenção. E é isso. Obrigada a todos. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos do milênio, que basicamente foram 8 objetivos que foram assumidos pelos países membros da ONU, com o objetivo de acelerar alguns fatores, dentre eles a erradicação da extrema pobreza, da fome, resumidamente fatores que influenciam diretamente na vida daqueles que possuem menos recursos, da vida daqueles que são mais pobres e que estão em países menos desenvolvidos. Esses 8 objetivos firmados pelos países membros da ONU abrangiam ações específicas para combater alguns fatores, como eu disse anteriormente, a fome, a pobreza, associando sempre ações políticas de saúde, saneamento, educação, promoção de igualdade de gênero, habitação e medidas também para estabelecimento de parceria para que esses países eles pudessem fazer parte de um desenvolvimento sustentável. Cada um dos 8 objetivos eles foram estabelecidos através de metas, um total de 21 metas, que tinham um acompanhamento progressivo e deu por meio de 60 indicadores. Então, foram estabelecidas 8 metas, dentre nessas metas foram estabelecidas outras 21 metas com 60 indicadores para que esses países eles pudessem ter uma média de tá dando certo, não tá dando certo. E a maioria das metas estabelecidas nos objetivos do milênio tinha como marco temporal, intervalo entre 1990 e 2015. E dentre esse período foi sendo avaliados os indicadores que eu falei, os 60 indicadores. Eles foram avaliados com base no que foi constatado em 1990. Então, os objetivos do milênio, eles foram avaliados de acordo com o que era, o que acontecia em 1990 e o que aconteceu em 2015. E de acordo com isso foi possível perceber se esses objetivos eles foram atingidos ou não. Dos objetivos é interessante elencar quais foram esses objetivos. E dentre eles, o primeiro era erradicar a pobreza extrema e a fome. O segundo é educação básica e universal. O terceiro, promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres. O quarto é reduzir a mortalidade infantil. O quinto, melhorar a saúde materna.
O sexto, combater HIV, AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, garantir a sustentabilidade ambiental. E o oitavo, parceria global pelo desenvolvimento. Em algumas pesquisas que eu fiz, eu pude ver a melhora em alguns desses objetivos do milênio. E eu vou falar um pouco sobre esses objetivos e quais foram as melhoras que eu pude perceber durante as pesquisas, o que realmente melhorou e o que não melhorou. Eu acho interessante trazer alguns pontos específicos, como eu falei. Em uma pesquisa que eu fiz, eu pude ver que o segundo objetivo, que é universalizar a educação primária, a pesquisa traz que em 2012, 23,2% dos jovens de 15 a 24 anos não completaram o ensino fundamental. A evolução ela foi considerável, porque a situação anteriormente, em 1990, era 66,4% dos jovens. Então, foi um objetivo que teve uma resposta positiva, que pode sim ser visto um avanço. Além disso, a pesquisa também diz que em 2012 praticamente todos os jovens de 15 a 24 anos já estavam alfabetizados. Então, em relação ao segundo objetivo estabelecido nos objetivos do milênio, a gente pode ver esse impacto positivo. A pesquisa também diz que há outros dados que evidenciam progresso expressivo no Brasil nas últimas décadas. Essa questão da educação, ela tem sido levada à frente. Após 2015, foi estabelecido um novo acordo, que eu vou falar mais à frente, que tem dado continuidade ao que foi estabelecido nos objetivos do milênio. Outro objetivo que foi possível perceber uma melhora foi o da redução da mortalidade infantil, que o Brasil alcançou a meta proposta e a taxa que antes, em 1990, era de 53,7 mortos a cada 1.000 nascidos, passou a ser de 17,7 mortos a cada 1.000 nascidos. Então, a gente pôde ver essa diminuição expressiva de mortalidade. A taxa ela diminuiu em todas as regiões do país. Foi possível verificar um ritmo mais acelerado no Nordeste. A pesquisa que eu fiz diz que houve uma redução em torno de 76%, em média de 6,6% por ano no Nordeste. Então, em relação a esse objetivo específico, pode ser notado uma melhora expressiva. Hoje em dia, a taxa de mortalidade infantil ela caiu bastante em relação a 1990. Outro objetivo que teve uma melhora expressiva foi a ODM 5, que fala sobre a melhora da saúde materna. É uma constante que a gente vem sempre reiterando, né, os exames periódicos de mama, de útero. E na minha pesquisa eu pude ver que a ODM5 teve um resultado bastante positivo em relação ao câncer de colo de útero e de mama, que não está mais entre as principais causas de óbito de mulheres por neoplasia, né? Na faixa dos 30 aos 69 anos, que é quando começa aquela intensificação dos exames, onde a gente vê sempre em propaganda, sempre pedindo para fazer o toque, o exame do toque, ir ao médico, fazer ultrassom. Todo esse protocolo hoje em dia ele é mais acessível às mulheres. E diante disso, a gente pôde ver uma melhora expressiva nessa saúde materna. A taxa de mortalidade variou entre 2000 e 2011,
quando houve uma redução de 9 para 8,5% de óbitos a cada 100 mil mulheres, né? A taxa de mortalidade cresceu um pouco. Na pesquisa eu pude ver que a taxa de mortalidade de câncer de mama cresceu um pouco mais justamente por essa questão que eu falei. É uma constante e a gente vê sempre a propagação dessa prevenção, de sempre estar se discutindo, faça exame, o toque, a mama, sempre para prevenir. E muitas dessa doença, na verdade, ela é descoberta por conta disso, por conta do exame, que não era uma prática frequente em 1990. Hoje em dia é muito mais comum a mulher ir atrás disso, procurar saber, fazer exames, estar sempre se cuidando a partir dos 30 anos, verificando se há essa possibilidade ou não. Mas foi uma coisa em tese positiva, porque veio junto com a ODM5 esse esclarecimento que pode ser trazido, deixando as mulheres mais cientes do que elas precisam fazer para lidar com tudo isso. Por fim, como disse, esses objetivos eles foram traçados entre 1990 a 2015 e pós 2015 esses objetivos eles não sumiram, não se exauriram. A Rio+20 ela aderiu a esses objetivos de desenvolvimento. Então, houve em tese uma renovação e ampliação desse compromisso pela sustentabilidade global, do período agora de 2015 a 2030. E, querendo ou não, a gente continua, os países signatários, os países membros da ONU, eles continuam se propondo a buscar melhoras de forma sustentável e de forma que tornem cada vez mais digna a vida daqueles que são menos favorecidos e dos países que não são desenvolvidos. Em setembro do ano 2000, mais de 191 líderes de países membros da ONU se reuniram em Nova York, na sede da Organização das Nações Unidas, para que eles pudessem adotar 8 objetivos do milênio. Todos eles se focavam na erradicação da pobreza e essas metas, esses objetivos, eles precisavam ser alcançados até o ano de 2015. Então, o primeiro desse objetivo seria a própria erradicação da pobreza e da fome. Isso porque sabemos que existe uma grande desigualdade social no mundo, principalmente na África subsaariana e na América Latina. A segunda seria uma educação básica universal, principalmente nesses países mais pobres, onde a qualidade do ensino é extremamente defasado. É necessário que essas crianças, em especial, elas possam ter um acesso a uma educação de qualidade. Mais de 100 mil crianças com idade escolar estão afastadas, né, do convívio escolar, principalmente por conta da pobreza, já que muitas delas precisam trabalhar ao invés de estudar para ajudar no sustento da família. Ainda relacionado a isso, promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres. Então, se já é difícil em países de extrema pobreza, imagine ser uma mulher num país de uma extrema pobreza, onde você vai ter menos oportunidades de emprego, cargos menores e vai receber menos do que os homens que exercem sua mesma função. Então, é extremamente necessário que essas mulheres possam ter um empoderamento efetivo, que de fato a realidade delas possa ser adaptada e possa progredir rumo a um mundo com uma igualdade racial e social mais justa. Também reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Esses dois objetivos se relacionam muito, já que essa saúde pública ela é extremamente necessária, principalmente nesses países mais pobres,
porque uma criança que ela nasce num convívio social onde ela não tem um saneamento básico de qualidade, por exemplo, ela tem muito mais chances de falecer ali nos seus primeiros anos de vida. Uma mãe que ela não tem acesso a um pré-natal de qualidade, ela não tem nenhum parto feito de maneira segura, com médicos especializados e capacitados para isso, ela tem muito mais chance de perder o seu filho ou de perder sua vida. Então, esses dois objetivos são extremamente importantes e estão relacionados. Também ainda relacionado à saúde, combater o HIV, a AIDS, a malária, entre outras doenças. Sabemos que até hoje a AIDS mata milhares de pessoas no mundo, em decorrência do vírus, suas complicações, principalmente em países onde, também por conta de uma saúde básica defasada, não há métodos de prevenção, né, da contaminação dessa doença, nem muito menos um tratamento de qualidade. Aqui no Brasil, nós temos distribuído pelo Sistema Único de Saúde, né, um tratamento gratuito para as pessoas. Isso não existe em todos os países, inclusive nesse próprio objetivo, nesses 8 objetivos do milênio, o Brasil incentiva outros países a fazer o mesmo, a promover esse tratamento de qualidade, né, gratuito a todas as pessoas, que isso é tão necessário. Inclusive, em relação à malária, ela era uma doença praticamente erradicada aqui no Brasil, os casos eram muito poucos, um dos menores da América Latina, mas nos últimos anos isso tem mudado muito, tanto que ainda esse mês de maio de 2022, no dia 12, foi lançado um Plano Nacional para a Eliminação da Malária no país, aqui no Brasil, em parceria com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, são coisas que nunca estão vencidas, a partir do momento em que elas podem voltar a qualquer momento sem uma preparação certa. O outro objetivo é garantir a sustentabilidade ambiental, ainda falando sobre o saneamento básico de qualidade, porque isso vai impactar no meio ambiente, né, na saúde pública e também implica no acesso à água potável. Um país onde não há um acesso à água potável vai ter pessoas mais doentes, vai ter mais poluição, mais mortes, mais doenças. Então, todas as coisas estão relacionadas de fato com a pobreza. E por último, uma parceria global pelo desenvolvimento. A ONU analisa esse desenvolvimento a partir do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Todos os anos é publicado o ranking, e a partir desse ranking é possível observar, né, aqueles países que progrediram, que avançaram, e aqueles que, ao contrário disso, né, acabaram pecando em alguns conceitos. Sabemos que, além disso, esses países precisam de ajuda humanitária e ajuda financeira também, principalmente na flexibilização em relação às suas dívidas externas, né? Esses países, a partir do momento em que eles gastam muito externamente, eles deixam de investir esse dinheiro para o seu próprio povo, que passa por muita necessidade dentro dele. Então, os 8 objetivos do milênio, eles podem se relacionar facilmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É possível encontrar um embasamento para cada um desses objetivos na própria declaração, como direito à vida, direito à saúde, à educação, proteção à maternidade e à infância, mas principalmente o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, a partir do momento em que uma pessoa ela não tem acesso a uma saúde pública de qualidade, ela não tem acesso a um saneamento básico, como a uma água potável ou uma educação, são coisas tão primordiais, são coisas tão simples, realmente básicas. Essas pessoas elas acabam sendo desconsideradas como ser humano. É como se, de fato, as leis do país existissem, mas não fossem aplicadas a elas, como se elas estivessem à parte dessa sociedade. Por isso que esses 8 objetivos do milênio são pontuais, eles conseguem abarcar todas essas questões que muito se relacionam com a pobreza. Todas elas acabam tendo um pezinho num país que não tem um desenvolvimento que acompanhe o desenvolvimento mundial, enquanto todo mundo busca se desenvolver intelectualmente e tecnologicamente, alguns países acabam ficando para trás. Então, todas as pessoas têm o
direito de serem respeitadas como seres humanos e a sua dignidade humana precisa também ser respeitada. Então, os 8 objetivos do milênio são pontuais. Vou apresentar a vocês sobre os objetivos do milênio. Eles foram criados pela Organização das Nações Unidas, no caso eles seriam chamados de ODM, os Objetivos do Milênio. Eles foram criados com o intuito de promover o desenvolvimento, a humanização e também a cooperação entre os países. Porque assim, hoje nós estamos na era da tecnologia, na época da globalização, na época da humanização, na época em que os direitos das pessoas estão cada vez mais evidentes e estão tendo que ser garantidos e cumpridos. Por conta disso, os objetivos do milênio estão muito relacionados ao desenvolvimento e também a essa questão social das pessoas. Dito isso, esses objetivos foram traçados do ano 2000 até o ano 2021. E o Brasil, a cada dia que passa, ele tem, nesse período de 15 anos, ele se mostrou bem eficiente em cumprir essas normas. Claro, não foi possível cumprir todas, mas, por outro lado, ele mostrou um grande papel na esfera internacional, de que ele consegue, mesmo sendo considerado um país em desenvolvimento, ainda não é considerado um país desenvolvido, ele já consegue cumprir metas que países desenvolvidos ainda têm muita dificuldade de conseguir cumprir. Dito isso, vamos aos 8 objetivos do milênio. O primeiro, acabar com a fome e a miséria. O segundo, educação básica de qualidade para todos. O terceiro, igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. O quarto, redução da mortalidade infantil. O quinto, melhorar a saúde das gestantes. O sexto, combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, garantir a sustentabilidade ambiental. E o oitavo, parceria global pelo desenvolvimento. Pelo tempo ser curto, não tem como falar de todos, mas por outro lado vou chamar aqueles que mais me chamaram a atenção. O primeiro é o objetivo número 1, que fala sobre acabar com a fome e a miséria. A meta da ONU era de que nesses 15 anos, eles conseguissem reduzir a pobreza em 1/4 da de 1990. Foi uma meta bem ambiciosa, mas, por outro lado, o Brasil conseguiu cumprir. Ela foi cumprida e superada em 2008. E o Brasil promoveu diversos programas sociais para tentar fazer isso. Um deles foi o Brasil Sem Miséria, que foi criado em 2012. Ele retirou 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Além disso, foi criado também a sua meta da redução da miséria, principalmente aquelas famílias que tinham crianças de 0 a 6 anos de idade. E, além disso, proporcionava a elas uma condição para que fosse efetivado e fosse adquirido por eles a oportunidade de ter acesso a creches, a pré-escola, a saúde. Além disso, foi dado também uma ajuda de R$70 por pessoa, que era destinada a essas pessoas de extrema pobreza, para poder retirar elas dessa miséria toda. E, com isso, pôde reduzir em 40% essa situação de miséria da população brasileira. Além disso, foi criado o Bolsa Escola Federal, que em fevereiro de 2001, na época, o intuito era que fosse dado para cada criança que fosse à escola, a família ganharia R$15. Parece pouco, mas para uma família que está em estado de miséria, R$15 já é uma grande ajuda. Sem contar que na escola a criança ela vai ter lanche, ela vai ter como comer. E esses R$15 podem ser destinados a ajudar a família, seja com um pão, com alguma coisa. Então, foi pouco, poderia ter sido mais. Eu acho, na minha opinião, que deveria ter sido mais. Acho que é muito pouco, mas isso ajudou bastante as famílias a tirar esse estado de miséria. Agora vamos falar sobre o tópico 2, que fala sobre a educação básica de qualidade para todos.
O rendimento escolar no Brasil, ele sempre foi muito bom. Por outro lado, nesse período de 2000 e em 2015 foi identificado o seguinte, que até o fundamental havia pouca saída de alunos. Muitos alunos simplesmente eles desistiam das escolas para poder ajudar muitas vezes a família, ou então até entrar no mundo das drogas, no mundo do crime, porque não gostavam de estudar. Então, assim, esse período de 2000 a 2015 foi muito importante para o Brasil, porque ele conseguiu mostrar que é possível melhorar a educação, é possível você formar profissionais para conseguir fazer com que as crianças elas tenham o conhecimento e não só isso, que elas passem a gostar de estudar. Hoje nós temos aula de mecânica, hoje nós temos aula de ciências. As crianças elas podem estudar pensando que podem ganhar um prêmio, por exemplo, uma viagem internacional para estudar, passar meses em um país diferente que nunca viu, aprender uma língua diferente, estudar química, e ter a oportunidade de ir a um laboratório, tem aula de robótica. Então, assim, é de grande importância o que o país fez. Mas, por outro lado, ele sofreu uma grande crítica pelo alemão Andreas Schleicher. Ele é do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele diz o seguinte, que o Brasil teve uma evolução impressionante na década de 2000, uma das mudanças mais rápidas no sistema educacional quando se trata de qualidade de aprendizagem. Colocou mais gente na escola, isso foi um movimento raro no mundo, expandiu capacidade e melhorou a qualidade de ensino, mas com o tempo ele estagnou. Desde 2006 para 2009, ocorreram pequenas mudanças na qualidade do ensino, e pouca evolução. As crianças não continuaram essa questão de sair, mas por outro lado essa evasão tem diminuído, e a questão também de repetir um ano. Então, assim, foram investidos 114,3 bilhões em 2012 e teve um aumento de 19,12% em relação a 2011. Além disso, a gente ainda pode citar o seguinte, que em 2009, 95,3% da faixa etária de 7 a 14 anos frequentavam o ensino fundamental. E no mesmo ano, 75% dos jovens haviam atingido a maioridade e concluindo o ensino fundamental. Por mais que não tivessem concluído o ensino completo, eles pelo menos conseguiram terminar o ensino fundamental, porque isso é de grande importância para aumentar a escolaridade dos estudantes brasileiros. É uma evolução, mas como o próprio alemão falou, o Andreas, o país estagnou e precisa evoluir e precisa melhorar para que possa cumprir mais metas e não ficar feliz porque cumpriu uma meta em 9 anos. E o último ponto que eu gostaria de falar é com relação à saúde da gestante. Nós sabemos que a saúde da gestante ela é extremamente importante porque é ela que vai gerar nossos filhos. E a intenção era reduzir em 3/4, entre 1990 e 2015, essa redução de 3/4 não ocorreu. Foi muito complicado para o Brasil, principalmente porque muitas mulheres elas não tinham seus bebês nos hospitais. Então, por esse motivo, ficou muito difícil até de medir esses cálculos. Inclusive, a questão da fome também é outra situação extremamente complicada para poder se montar. Então, o país conseguiu melhorar bastante, está melhorando aos poucos essa questão, e tem promovido campanhas que são citadas por muitas empresas, até pelo governo, sobre a questão de... tem o auxílio maternidade, a licença maternidade, tem essa questão da importância do exame pré-natal, que é a questão de fazer palestras nas escolas, discussões, fazer palestras, promover realmente uma discussão para que as mulheres se sintam acolhidas e possam ter seus filhos saudáveis. E não só isso, que elas mantenham suas saúdes.
E foi criado também o Saúde Mais Perto de Você e o Rede Cegonha, que foi promovido pelos governos nesse período para poder fazer com que as pessoas pudessem valorizar mais a questão da gravidez. E é isso, assim eu finalizo minha apresentação. Obrigado a todos.